Pronto, começou a gravação. E aí a gente começa a conversar efetivamente. Bom, gente, muito boa tarde mais uma vez. O meu nome é Leonardo, mas aqui para efeito de aula, podem me chamar de Léo. Leonardo, eu não estou tão acostumado assim. Eu estudo Thomas Mann já há quase 10 anos, como eu escrevi no e-mail para vocês, desde o meu primeiro ano de graduação, que já remonta lá a 2016, que eu tive meu primeiro contato com a leitura dele, lendo A Montanha Mágica, depois de um curso de Introdução aos Estudos Literários. Sim, Carlos, o link será o mesmo, que eu criei pelo Google Agenda, então é sempre no mesmo link que vocês entram, perfeito? Então eu estou trabalhando com o Mano já há bastante tempo, logo depois de ler A Montanha Mágica, eu já me interessei vivamente pela obra dele, de modo que eu enveredei para fazer uma iniciação científica, que de um ano de iniciação científica, viraram 2, e com isso acabou a graduação, e eu comecei o mestrado, com um texto que não circula bem aqui no Brasil, na verdade não tem uma tradução para o português brasileiro da novela que eu trabalhei no mestrado, chamada A Enganada, que vocês vão ver aqui na penúltima aula do curso, que é a última novela que ele escreveu. E desde então eu tenho lido, eu vou reformular, não tenho parado de ler Thomas Mann, né? Uma coisa até um pouco obsessiva, bastante germânica da minha parte, assim, de pegar um objeto e ficar revirando ele, lendo, relendo, tal. A Montanha Mágica eu já li 2 vezes, o Doutor Fausto 3 vezes, e o Eleito também 3 vezes, então eu estou convivendo com o Mano já há bastante tempo, e estou muito feliz em conseguir compartilhar isso com mais gente, né? Conseguir fazer circular e me conectar com mais pessoas que conhecem, que leram e que, enfim, compartilham meu interesse por Thomas Mann. A Laís pergunta, qual cronograma será? Todas as quartas-feiras no mesmo horário? Isso será às quartas-feiras, sempre no mesmo horário, esse aqui, a partir das 2h30. E a lista de presença, eu pretendo enviar depois para vocês, no mesmo dia, assim, acaba a aula, envio um Google Forms para vocês marcarem a presença e eu ter a listagem de quem veio à aula. Pode ser assim? Aí fica fácil para todo mundo, eu acho. Bom, além do meu trabalho aqui na academia, né, que agora eu estou no doutorado, pesquisando, mas eu vou me demorar mais nisso na aula, na aula sobre o livro, eu também sou professor de ensino básico, professor de literatura para ensino fundamental não, errei, para ensino médio e cursinho pré-vestibular. Tive a oportunidade, tem até alguns alunos aqui que estão me assistindo que são meus alunos fora dessa tela, são meus alunos de verdade, que eu divulguei em sala de aula. Então é bem interessante ampliar esse leque de pessoas que conhecem, que vão acessar o trabalho acadêmico, né? Bom, esse sou eu, basicamente, minha vida profissional se resume a essas palavras, e agora quero começar efetivamente a apresentação, vou compartilhar a tela aqui dos slides que eu preparei, os quais eu posso enviar para vocês também, ao fim da exposição, que, na verdade, são slides de apoio, não são tão, assim, densos e tal, mas é mais para eu não perder o fio da meada e vocês também terem um apoio material, né? Vocês conseguirem ler junto comigo alguns trechos e por aí vai. Então, vamos lá. Compartilhar, tela cheia. Confira se há pessoas que precisam ser aceitas na chamada. Eu acho que não apareceu nenhuma notificação aqui de pessoas que precisam ser aceitas. Geralmente aparece, né? Aceitar ou não fulano. Né? Para mim não apareceu ainda. Bom, então, vamos lá. Compartilhar aqui. Pronto. Estão vendo o slide? Eu vou ter que ficar alternando assim para conseguir acompanhar o chat. Então, peço desculpa por isso. Mas é como dá para ser. Então, ó, a primeira aula, gente, do curso é uma aula que a gente ainda não vai trabalhar efetivamente uma obra literária, certo? A gente vai ser apresentado a esse período de velhice da obra do Thomas, esse período de velhice do Thomas Mann. É uma aula um pouco biográfica, com veredas literárias. No final da aula a gente já vai estar falando de literatura. Mas muito é falado, é muito, muito discutido aqui no nosso âmbito nacional, a vida do Mann enquanto opositor do Hitler. Isso é a vida do Mann enquanto o Hitler, enquanto o nazismo vigorava e como ele foi um escritor antifascista. Mas menos falado o que ele fez, o que ele escreveu, como ele se posicionou depois
da queda do nazismo, depois do suicídio do Hitler e depois da dissolução e dos julgamentos do crime na Alemanha, e também depois da divisão em zonas de influência da Alemanha e de Berlim. Enfim, não é muito tratado a maneira com que ele se coloca nesse debate público e político depois da guerra, depois da Segunda Guerra. E é justamente aí que o meu foco de pesquisa se direciona, e é justamente aí que a gente vai começar a trabalhar com o índice de leitura dessa aula é uma conferência que tem a tradução dela para o inglês, que eu tenho um arquivo aqui, caso vocês queiram, sim, Alexandre, serão disponibilizados. Eu tenho a tradução dela para o inglês, tá? Eu posso mandar junto com os slides, enfim, tudo junto para vocês poderem ler depois. É um discurso, uma palestra muito legal, que valeria a pena conhecer. Peraí, estou recebendo algumas notificações aqui. Não estou me aceitando na chamada. Como assim? Não estou recebendo sequer. Permitir todos. Acho que agora foi. Pronto. Ainda estou me reorganizando com linguagem digital, gente. Agora eu sou professor de giz e lousa. Então, como eu estava dizendo, a leitura da aula de hoje vai ser essa palestra chamada Meu Tempo, que é um índice já de idade, né? Que é um índice já de uma pessoa que olha para trás e consegue localizar, em um determinado tempo histórico, aquilo que ela viveu, né? Aquilo que um tempo com o qual ela se identifica, um tempo com o qual ela faz parte, né? Que ela compartilha. E bom, isso é o ponto, é a parte 2 da aula. A gente vai começar aqui com esta citação da mais nova publicação aqui da Companhia das Letras, que vocês, leitores de Mano, creio que tenham acompanhado, que é o que está aqui na minha mão agora, que eu estou lendo, o José e seus Irmãos, né? Que foi agora retraduzido não, ele foi republicado agora pela Companhia das Letras, e eu estou lendo. Começo com uma citação do livro, porque eu acho que ela pode servir de porta de entrada, efetivamente, para a gente ler a obra tardia, a velhice do Mano, a partir desse signo, a partir dessa ideia que aparece no prelúdio do livro. E agora eu leio a citação aqui. Porque o passado é sempre, por mais que digamos que foi. Assim fala o mito, que é apenas o vestuário do mistério. Mas o traje domingueiro do mistério é a festa periódica que lança uma ponte sobre o tempo e torna o passado e o futuro concretos para o sentido do povo. Não é, pois, de admirar que no dia da festa o humano sempre fermente e proceda com desenfreada desenvoltura, se nela finalmente morte e vida se conhecem? Festa da narração. És o traje festivo do mistério da vida, pois produz a eternidade na mente do povo e invoca o mito, para que possa ser revivido no tempo atual. Eu trouxe esta abertura, essa porta de entrada para a aula, porque creio que ela seja a chave de leitura para as últimas narrativas do Mano e também para o pensamento do Mano na sua velhice. Que ele, já em escritos autobiográficos, considerava José e seus Irmãos uma obra de velhice. Ele já contava mais de 50 anos. No século passado já era índice de mais idade, né? Então, a ideia aqui é compreender que para o humano velho, para a velhice do humano, o ato de narrar o que caracteriza o ato de narrar é, antes de tudo, uma presentificação desse passado. É você trazer histórias antigas, como a do próprio José do Egito, né, e para colocá-la diante do nosso tempo. Isso a gente vai ver em basicamente todas as narrativas, todas as obras desse curso. O Doutor Fausto é a história de um mito, o mito do pacto com o diabo, que é bastante alemão. Depois, a história de uma legenda medieval, né, bem popular lá no século XIV. E, por fim, uma coisa um pouco mais irônica, que seria esse passado mitológico, seria o começo dos anos 1920, que já estaria numa distância bíblica do pós-Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Então, a pedra de toque, aquilo que é essencial no estilo tardio do Thomas Mann, é
essa ideia aqui, ó. Porque o passado sempre é. É sempre, por mais digamos que foi, por mais que nós, por efeito de linguagem, precisemos usar um pretérito perfeito, ele é um imperfeito, ele está sempre reproduzido, ele está sempre pressuposto no presente. Né? Nesse José e seus irmãos, inclusive, ele cria, citação aqui de cabeça, tá? Um método inapelável de pensamento, que é enxergar em cada enchente um dilúvio com D maiúsculo. Então, as histórias, inúmeras no nosso passado do dilúvio, se repetiriam em cada uma das cheias que haveriam aqui em São Paulo. Uma visão um pouco mais bonita de como as coisas efetivamente são, mas é o que ele está propondo para se regenerar uma determinada forma de cultura. É isso que está em jogo. Uma regeneração espiritual, como a gente vai trabalhar no decorrer das aulas. Tudo bem essa porta de entrada? O mito como a pedra de toque, essas narrativas mitológicas, essa festa da narração que a gente vai atravessar nesse período de velhice? Vamos? Agora, vamos dar uma olhadinha numa questão biográfica. Aí, conhecemos qual que é a pedra de toque da sua obra de velhice. A pergunta que fica é, o que é esse Thomas Mann velho? Quem é ele quando chega na velhice? Qual foi sua vida, basicamente? Quando a gente está diante de uma pessoa idosa, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer na minha concepção. O que ela atravessou? Qual é a sua vida? Eu tive muitos esses pensamentos quando eu li o livro da Ecléa Bose. Não sei se vocês já conheceram o livro chamado Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. É um livro excepcional, assim, para mim foi uma mudança de paradigma, assim. Então, qual que é o nascimento dele? Ele nasce, gente, no ano de 1875, que na Alemanha coincide com uma questão histórica central, porque antes dessa data, antes da década de 1870, não poderíamos falar a palavra, dizer a palavra Alemanha e esperar compreender um país, porque não havia Alemanha até 1871, que esta pintura aqui, quem está em Berlim, uma pintura imensa, assim, tem 5 por 6 metros, é gigante. A proclamação do Império Prussiano, 18 de janeiro de 1871. Ó, 12 anos depois, ela foi pintada. Aqui nós temos de branco, aqui, ó, na figura, onde o nosso olhar é direcionado, para Otto von Bismarck, que é quem consegue fazer essa coalizão. Né? Então, nascido em 1875, na cidade de Lübeck, ao norte da Alemanha. Ele nasce na mesma década da fundação do Império Prussiano, tido sobre as mãos de Otto, erigido sobre as mãos de sangue e ferro de Otto von Bismarck. Só que era a legenda de governo, né? As mãos de sangue e ferro. Por ter nascido numa família abastada e na era dos impérios, aqui pego emprestado um termo do Eric Hobsbawm, né? Que ele tem um livro com esse nome. Por ter nascido numa família abastada na era dos impérios, Mann foi criado num sistema de valores estáveis, de reverência à tradição e conservação da ordem. Além disso, a atmosfera do seu nascimento era uma estranha combinação entre o militarismo, que foi o que conseguiu unificar a Alemanha, o Bismarck era um general, né? Então, o militarismo misturado com o nacionalismo são signos que são o elo primeiro da Alemanha, né? Enquanto nação, enquanto império. E na esfera das artes, se tem ali um ar decadentista, simbolista, parnasiano, uma coisa assim, o mundo da arte já parecia meio mofado. É isso que eu estou querendo dizer. E o próprio Mann, na palestra que a gente vai ler, ele vai afirmar isso. Então, é essa química que vai gerar, que vai frutificar nesse escritor. Estamos falando de um escritor que tem uma formação antes, portanto, anterior à guerra. Né? Exatamente, né? Esse livro muda a gente. Comecei a olhar para minha avó diferente depois de ter lido o livro, inclusive. Que a minha avó tem 92 anos, afinal. Então, a gente está diante aqui de uma configuração que, para a nossa concepção de mundo do século XXI, é muito inimaginável. Está numa distância bíblica, está numa distância anterior a 2 guerras mundiais. Entendeu? Então, a gente está diante de uma formação intelectual, artística, tradicional, uma série de normas de convívio que, para nós, ainda mais no Brasil, estão abolidas há muito tempo. E qual que é vamos chamar, o termo não é bom, mas é mais ou menos isso, é o privilégio dele ter nascido nessa época e atravessado a Primeira e a Segunda Guerra,
é que ele vai conservar questões dessa formação e vai ser capaz de, na velhice, olhar retroativamente e pensar, bom, algumas mudanças que eu acompanhei aqui depois das guerras, acho que questões da minha formação do passado podem respondê-las. Né? Essa é uma questão da obra tardia do humano. Como a gente viu, o passado sempre ele está sempre em latência no presente. Vamos indo? E é claro, a gente sabe o que acontece, né? Na história quem foi na aula de história sabe o que acontece é que essa estrutura social não se mantém de pé. Ele nasce no fim do século XIX, e na primeira década, indo para a segunda década do século XX, tem esse trovão, tem essa ruptura, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas não vai ser a última. Com a entrada do século XX, a estabilidade foi severamente abalada. Como sabemos, em 14, um trovão rasga o céu azul. Os grandes impérios da Europa entram em guerra. A Grande Guerra foi um marco histórico decisivo para a geração de Thomas Mann, já que desvelou a aparência daquele sistema rígido de valores, códigos de honra e etiquetas mundanas, etiquetas de sociedade. Ora, os jovens que foram criados, que nasceram neste sistema de valores, foram enviados para a guerra, ao fronte, para serem mortos como insetos, principalmente na Alemanha. Né? Tem até um filme na Netflix que mostra isso muito bem, que chama Nada de Novo no Fronte. O fato dele ter nascido de mãe brasileira marcou a escrita de Mann de alguma forma? Sim, André, sim. Sim, se você ler a narrativa, tá aqui, ó, essa aqui, o Tônio Krüger, é uma narrativa de juventude. A mãe do Tônio, esse aqui é uma bem autobiográfico, a mãe do Tônio Krüger, ela é, como diz o narrador, vinda do Sul, que ele está falando da Itália, mas ele está querendo chegar no Brasil. A mãe dele, ela dança, ela canta, então a presença de uma figura insular, uma figura do Sul, marca bastante a escrita dele. Não é determinante, assim, mas quase todos os livros dele tem uma figura feminina que tem características da mãe. Até porque a mãe dele foi quem o iniciou na música. Tem essa questão biográfica ainda. A mãe dele tocava piano, tocava os clássicos do romantismo alemão, Schubert, ou do romantismo em geral, como Chopin, e ele ouvia a mãe tocar piano e muitas vezes cantar algumas canções, e isso encantava desde a primeira infância. Então, o formou artisticamente desde o berço. Mas é aquilo, né? A mãe dele não cantava samba. Cantava os lieds do Schubert, do Schumann, e por aí vai. Então, ela foi para a Alemanha muito jovem, né? Ela foi para a Alemanha creio que com 7 anos de idade, se formou uma grande dama do norte da Alemanha. Então, de brasileira, ela tem o berço só. De formação, ela é bem germânica. É por isso que, não sei, nos meus sonhos eu gostaria que o Machado de Assis conhecesse, que o Thomas Mann tivesse lido Machado de Assis. Mas a gente que vai ter que fazer essa comparação, né? Bom, então, retornando aqui, a gente está falando de uma geração que tem a ruptura na sua formação, na sua visão de mundo, de uma forma muito violenta, né? De uma forma muito severa, grave e, sobretudo, incontornável, porque o mundo depois dessa primeira guerra, perdão, não é nem um pouco aquele mundo que era anterior. Primeiro, que aqueles impérios foram dissolvidos, os códigos morais estavam abalados, porque o que resta da guerra ali começa a haver uma ascensão do pensamento fascista na Itália e depois na Alemanha. Então a gente está vendo códigos morais e éticos, sobretudo combinados com as novas formas de... Imagina, André, sobre a forma de comunicação, né, com rádio, televisão, jornal, que era impensável para aquela geração que nasceu antes da guerra. Né? Para nós que nascemos com o celular colado na mão, é um pouco mais difícil de imaginar isso. Né? Esse evento foi também um ponto de inflexão na biografia política de Thomas Mann. Antes das trincheiras, o escritor era defensor do militarismo e do germanismo no qual fora criado. Então, ele era terrivelmente nacionalista antes da guerra. Tem até um livro com o qual ele se dobra sobre isso, que é esse aqui, ó. Infelizmente, ele não tem tradução para português, vocês encontram ele na internet em inglês, tá? Seria interessante traduzi-lo um dia para o português, mas é curioso não ter. É esse aqui, ó. Considerações de um apolítico. Betrachten eines Unpolitischen. As Considerações de um Apolítico é um livro publicado ali no fim da Primeira Guerra Mundial, no qual ele defende
que a Alemanha deveria conservar sua identidade, Betrachtungen. Deixa eu mostrar de novo. Não consegui, vou mostrar de novo, sem problema. É um livro que ele vai defender a posição especial da Alemanha no Concerto das Nações da Europa. Entendeu? Vai dizer que a Alemanha, por não ter se aburguesado como a França, deveria manter a sua identidade frente ao novo mundo que se apresenta depois da guerra, durante a guerra, vamos dizer assim. Porém, com o resultado das trincheiras, as questões políticas, Leonardo, como se deram as posições? Mas tem curiosidade. Olha, eu acho que a família Mann, ela acaba encenando exatamente o palco da burguesia europeia, porque a burguesia europeia estava cindida nesses dois tipos, vamos simplificar assim. Você tem o tipo Thomas Mann, que é esse aqui, o nacionalista, germanista, e você tem o Heinrich Mann, que é o francófono. Lê os franceses, adora os franceses, tem uma literatura muito mais engajada do que a do Mann no primeiro momento. Então, a briga entre eles vai acabar sendo reconciliada quando o Mann acaba se dando conta que aquele nacionalismo era inócuo, né? Aquele nacionalismo não ia levar a lugar algum. Agora, isso são posições tão diferentes porque eu creio que se trata de uma família muito abastada e que os filhos, ambos inaptos a continuar o trabalho comercial do pai, tomaram rumos intelectuais que no começo do século XX eram divergentes. Mas a história do século XX fez com que convergissem. Né? É isso que a gente vê. Tanto que tanto o Heinrich quanto o Thomas terminam a vida nos Estados Unidos, se exilam aos Estados Unidos. O Heinrich Mann morre nos Estados Unidos e o Mann só na Suíça, um pouco depois. Bom, tudo bem? Estamos indo? Então a gente está diante aqui do momento de inflexão. A gente viu que ele, antes da guerra, era um escritor conservador e, após a Primeira Guerra, essa ruptura vai fazer com que ele se politize, tendo uma guinada democrática. Na República de Weimar, né, que acontece ali na Alemanha de 18 até 33, na República de Weimar, ele vai defender os valores republicanos e democráticos, coisa que antes da Primeira Guerra ele não fez. Na verdade, ele criticava duramente, ao contrário do seu irmão, já que a gente falou do Heinrich aqui. Tudo bem? Então, são essas questões biográficas importantes. De modo que, gole d'água. Para quem quiser saber exatamente o que eu acabei de dizer sobre os irmãos, esse seio familiar que se divide nessas duas cepas de intelectuais no começo do século XX, o próprio Mann, com o seu estilo de estetizar a vida, né, isso é uma questão da obra dele, todas as informações, boa parte dos enredos, das personagens, etc., da obra dele, são pessoas que ele efetivamente conheceu. Né? E ele claramente ficcionaliza e por aí vai. Mas o que eu estou querendo dizer é que a matriz da obra dele é a vida cotidiana na qual vivemos. E aí ele leva isso a outro patamar quando entra em ficção. Né? E se a gente quiser ler essa experiência de ruptura que a Primeira Guerra encenou, a gente tem que ir para a Montanha Mágica, Det Zauberberg, que inclusive tem um curso de extensão que uma colega minha, Luísa, que também é orientanda do Marcos Mazzari, fez no ano passado, quando foram 100 anos da publicação do livro. Está no YouTube. Então vamos ler aqui. A Montanha Mágica, publicada em 24, Mann elabora essa experiência de ruptura formativa. Parênteses. O livro é publicado em 24, mas ele começa a ser escrito em 1912. Tá? Logo depois dele ter escrito A Morte em Veneza. Tá? Então, trata-se de um livro, imagina, 12 anos escrevendo um livro para nossa sensibilidade de rede social, é quase um absurdo, né? Então, de certo modo, Thomas Mann é um escritor do século XIX que foi destinado a viver no século XX. Por isso o título desse slide, o calibre do século XIX, a experiência do século XX. Isso, eu acho que esse título é bom porque quer dizer que aquilo que ele tem para disparar, para compreender o século XX, foi moldado, em alguma medida, pela sua vivência ali de homem de letras do século XIX, do fim do século, né? Esse desajuste pode ser visto como ponto de vista privilegiado para as contradições do século passado.
posto que sua obra sempre lança olhares desconfiados para os seus desdobramentos históricos e culturais. Então, a gente está, como eu estou querendo dizer, A Montanha Mágica é um romance de formação, mas não é um romance de formação como nós imaginamos, como romance de formação deve ser, que o sujeito vai se educando, vai aprendendo com a vida, e no final ele vai se moldar a sociedade à sua volta. Ele, na verdade, o protagonista, o Hans Castor, ele vai se isolar do mundo, ele vai subir a montanha mágica, num sanatório, né, chamado Berghof, para visitar um primo. A princípio, ele iria passar 2 semanas, 3, não me lembro exatamente. E, bom, ele acaba passando 7 anos lá. Porque ele vai se envolvendo com a vida intelectual daquele espaço, que acaba sedimentando ali em cada uma das personagens toda a vida intelectual da Europa do tempo do Thomas Mann. E aí, o Hans Castor, porque é um jovenzinho, um pouco mais novo, mais jovem que eu, menos de 30 anos, ele, recém-formado em engenharia naval, sobe a montanha e trava contato com toda essa vida intelectual e artística que havia na Europa, mas, ao mesmo tempo, apartado dela. Então, é um romance de formação bastante sui generis, porque ele não está se formando na vida, mas se apartando dela. E tendo essa vivência, essa construção intelectual, num espaço completamente enfermiço, num sanatório de tuberculosos. Então ele tem a experiência de vida no limite com a experiência de morte, que é a doença. Então vocês percebem que é o romance de formação, que é com a construção do século XIX, né, do 18, 19, ali do Goethe, mais ou menos, né, pensando na tradição alemã, que no século XX, com a ruptura da Guerra Mundial, da Grande Guerra, já tem que ser colocada com muitas outras questões no meio do caminho, para manter uma questão de verossimilhança. Né? Então, a questão que está em jogo aqui é, ele vai lançar mão das ferramentas de interpretação, de figuração literária do século XIX, isso é, tradicionais, para compreender, para representar os problemas do século XX, que é o século que ele vive mais tempo. Né? Desse modo, ele é um representante, vamos dizer assim, dessa tradição do realismo no século XIX, mas com a experiência do século XX. Então a gente tem um ponto de vista bastante privilegiado aqui com a obra do Thomas Mann para entender o que o realismo burguês do século XIX tem a nos dizer diante dos nossos problemas atuais, com comunicação em massa, com a ascensão do fascismo, e etc, etc. O que essa forma literária ainda conserva de verdade? Eu acho que é isso que o Thomas Mann se pergunta. E insiste na verdade dessa forma. É como está esse segundo item aqui do slide. Ó. Suas ferramentas de figuração literária, de escrever literatura, no sentido mais rasteiro, não seriam completamente modernistas, mas de uma modernidade conservadora, por mais paradoxal que esse termo possa ser. Mas é assim que a recepção crítica do Mann elabora a sua literatura. Mas repara que eu coloco esse advérbio aqui, não é completamente modernista. Ele lança a mão de recursos modernistas, sim. Na Montanha Mágica, por exemplo, o tempo é dilatado de modo bastante sui generis. O primeiro dia na montanha dura 200 páginas. Enquanto tem momentos que ele vai pulando de um ano para o outro, de um capítulo a outro. Tem mais adiante na obra dele fluxos de consciência. Inclusive, tem fluxo de consciência nesse livro aqui que vai estar no nosso curso, ó, no Eleito. Tem um fluxo de consciência de um monge. Então, quer contradição mais produtiva do que essa? Fluxo de consciência, que é uma forma modernista do século XX, figurando um sujeito que não faz parte desse mundo, né? Que é um mundo anterior, o mundo da Idade Média. Então, olha só que configuração curiosa, tão rica de interpretações que a gente pode ter aqui. Não é verdade? Então, nota-se, portanto, que a sua formação humanista no século XIX, aferrando-se a esses valores do humanismo, de compreensão da formação do humano, ainda encontra potência nas exigências do século XX. Pois este personagem da Montanha Mágica aqui, ele tem essa sua formação ali em cima da montanha brutalmente interrompida por um trovão. Aqui eu não usei essa palavra à toa, sem nenhuma intenção. É o nome do último capítulo da Montanha Mágica. Trovão, que é quando o Hans Castor desce da montanha, não porque ele cansou, mas porque foi iniciada a Guerra Mundial.
E ele vai ao fronte, e o narrador vai se distanciando dele, assim, e ele vai se perdendo na multidão de soldados levados a morrer como ninguém, né, como anônimos. Então, o cara que a gente passou ali 900 páginas quase acompanhando sua formação se dilui numa multidão anônima. Então, a formação está posta em xeque. Não é não? Tudo bem? Então, a ruptura que o século XX apresenta para a sua geração, e vai lembrar, como está no slide, é a primeira, mas não a última ruptura. Sempre dá para piorar quando a gente olha para a história do século XX. Vamos, na Alemanha não tinha acontecido a pior coisa ainda não, vai acontecer. Então, ó, as novidades do século XX. A comunicação em massa, o cinema, o rádio, a dominação ideológica, enfim. Todos os instrumentos mobilizados para a estruturação do pensamento do governo nazifascista são criticados por meio dos elementos da tradição burguesa humanista, que na Alemanha tem por Johann Wolfgang von Goethe, pelo Goethe, o seu maior representante. Para Thomas Mann, trata-se do seu maior modelo literário e intelectual. Há intérpretes do Mann que são assim bastante críticos a esse ponto, que ele se imagina, o Mann se imagina o Goethe no século XX. E aí, vamos combinar que esses estão bastante em alta conta, e mais a gente olhando do nosso, né, lugarzinho de baixo, pode ser. Tem aqui um crítico que a gente vai falar dele daqui a pouco, Walter Jens, que ele parte de um texto do Mann, que ele fala do Goethe, falando do seguinte, olha, essa descrição que ele fala do Goethe como representante da era burguesa, nesses valores não valeriam para o próprio Mann? Será que o Mann não está defendendo os valores que estão ameaçados, como Goethe jamais imaginaria que estariam ameaçados? Né? Goethe previu muita coisa, mas não viveu na pele como o Mann aqui, né? Isso é, continuando a tradição goetheana, a partir da década de 1920, seus discursos políticos, suas cartas abertas e suas obras literárias se empenharão numa franca oposição à desumanização e beligerância nazistas. Quando a Montanha Mágica é publicada, ele já está falando, como aqui no palanque, para um público contra a mistificação, contra a brutalização e a desumanização do fascismo. Ele tem até um texto famoso assim, para os estudiosos do Mann, que se chama Um Apelo à Razão. Que eu acho que a nossa contemporaneidade também está necessitada de um apelo à razão, na verdade. Então ele vai justamente se opor à crescente desumanização através, como eu estou dizendo, das ferramentas literárias que a formação humanista burguesa que o século XIX lhe entregou, lhe deu, misturadas à experiência do século XX. Tá? Eu quero deixar aí no fundo da cabeça de vocês a pergunta. Thomas Mann, então, é um escritor conservador? Vai ter um slide no fim da aula que tem essa pergunta. Então, fiquem com isso que a gente vai tensionando esse conservadorismo. Ou que tipo de conservadorismo ele é, né? Ele faz parte. Então, ó, vamos lá. Pensando por esse prisma de oposição à desumanização nazifascista, depois da publicação da Montanha Mágica, a gente tem talvez uma das maiores empresas literárias, um dos maiores empreendimentos literários do século XX, assim, que é precisamente esse livro que acaba de sair pela companhia, né? José e seus irmãos, que nesse volume aqui, vale dizer, tem 2 romances, tá? Que é a tetralogia, que ele passa a se dedicar a partir de 1926. A partir de 1926, inspirado, não por acaso, por uma entrada do Goethe. Essa história de daqui a pouco faz uma abordagem bem superficial de Thomas Mann. Sim, nesse História Concisa da Literatura Alemã, como o Karpov faz, é bem um sobrevoo, né? Ele tem uma visão de águia, assim, né? Então ele vai pegando os elementos centrais ali e vai pegando bem superficialmente. Mas o Karpov, vale, já que você trouxe, André, o Karpov, ele tem uma relação muito ambígua com Thomas Mann. Ambígua não, ele mudou de opinião, basicamente. O Thomas Mann anterior à guerra, ele não achava tão bom escritor. A partir da Montanha Mágica, puta, aí virou um escritor de fato de renome. Com quem acontece isso também é o Walter Benjamin, que antes da guerra, ele achava o Thomas Mann um escritor inócuo, de um conservadorismo
caduco. Depois da Segunda Guerra, depois da publicação da Montanha Mágica, o Benjamin lê a Montanha Mágica e fala, olha, alguma coisa aconteceu nessa cabeça que fez com que ele acordasse para o que está acontecendo no século XX. Então, o Mann, ele foi capaz, ele mesmo, de mudar de posição, e essa mudança de posição acarretou na mudança de opiniões na recepção da obra dele. Bem interessante nós olharmos desse prisma também no nosso tempo, né? De opiniões tão severas e tão inflexíveis. Então, o principal monumento literário do Mann na insurgência do nacionalsocialismo, na insurgência do nazismo, é essa tetralogia bíblica, que, como eu estava dizendo, ela se... E o Lukács, eu vou ser bem sincero, para o Lukács, Juliana, Deus no céu, Thomas Mann na terra, desde o princípio. O Lukács, ele defende o Thomas Mann assim, todos os textos que ele publica. Bastante por quê? Porque o Thomas Mann, esse tinha de fato, porque achei que ele fosse conservador. Então, não, porque ele enxerga, por exemplo, aqui na Morte em Veneza, no enquadramento do artista, o Lukács nota que tem exatamente aquele ar de decadência do mundo burguês, que o Lukács tanto diz que precisa ser superada. Então, a obra do Mann desse período para o Lukács é bastante acertada, literariamente. Tipo, exatamente, o ambiente artístico do fim do século XIX é essa coisa mofada, que é bem aquilo que o Gustav von Achenbach vive aqui no Morte em Veneza. Né? O artista isolado, sem conexão com a sociedade, quando vai dar de cara com a sociedade, tem crise de consciência, meu Deus do céu. O Anatol Rosenfeld descreve assim, que a história do Morte em Veneza é a história dos intelectuais que, tão preocupados com as questões eternas da beleza, acabam se esquecendo do século em que eles estão vivendo. Então, voltando aqui, o Lukács não gostava muito de José e seus irmãos, mas ele falava, bom, como tudo que o Thomas Mann toca é ouro, José e seus irmãos não é meu favorito, mas tem boas intenções. Vamos dizer assim. Então, vamos lá. A inspiração vem do Goethe, que na sua autobiografia Poesia e Verdade, afirma que a história bíblica de José seria, aspas, extremamente encantadora, mas demasiado breve, de modo que nos sentimos imediatamente compelidos a continuar a imaginá-la e a elaborá-la em seus mínimos detalhes. Mann toma essas palavras ao pé da letra. Continuar a imaginá-lo nos seus mínimos detalhes. Ele ficou imaginando seus mínimos detalhes por 20 anos. Quase. De 26 a 43. É o principal esforço de guerra do Thomas Mann. Né? É a monumental obra dele, a obra mais longa, quase 2.000 páginas. Não, ultrapassam 2.000 páginas. Né? Então, Mann toma ao pé da letra essas palavras e, já contando 50 anos de idade, dá início ao monumental empreendimento literário, uma tetralogia que amplia a pequena narrativa do Gênesis, com a intenção de, com ela, construir uma oposição ao nazismo. Aí a pergunta natural é, por quê? Tantas formas de se opor ao nazismo, por que essa? Porque o Mann, como a gente vai notar, o período de velhice dele tem um fundo religioso muito importante. Não é um fundo religioso dogmático, não é isso de prestar, enfim, de rezar, de ir à missa, ir à igreja, não é exatamente isso. É uma noção da religião enquanto algo que conecta os homens, a religião através da narrativa, através do mito. Que o mito é o que perfaz justamente esses liames entre o dogma e o fato, e a realidade, né? Como você faz essa conexão, a realidade é configurada religiosamente através da narrativa mitológica. E o que o Mann nota é que o regime nacional-socialista, e, na verdade, a forma fascista de dominação intelectual e mental é justamente... qual que é o termo que eu quero aqui? Envenenando as narrativas míticas. Fazendo com que todas as mitologias que antecederam ao tempo presente fossem um caminho necessário para se chegar ao partido. Tem um livro importante para os nazistas, Rosenberg, chamado O Mito do Século XX. É um dos livros mais importantes assim para a compreensão de como o nazista conta a história, qual a filosofia da história.
né? Como a gente chega até o partido e como que ele deve reinar diante diante de todos. É nesse livro que vem o jargão assim do nacionalsocialismo que circulava dentro da Alemanha nazista, que o Terceiro Reich seria o Reich de 1000 anos. Ó, o Reich de 1000 anos é em si já um enunciado mítico, não? Então, a gente está diante aqui de uma forma de dominação ideológica que parte daquilo que é de mais humano, que é aquilo que há de mais essencial na nossa vida, que é tecer narrativas e histórias. Então, esse esforço aqui embaixo, que o acompanha por quase 20 anos, o que ele timbra, o que ele se esforça em fazer é em humanizar, é um esforço de humanização do mito, a fim de reconduzir o homem à matriz humanista do pensamento burguês, que não enxerga fronteiras nacionais, tampouco superioridades raciais. A isso vale uma menção rapidinha ao José e seus irmãos, que eu estou lendo, né? Então, para mim, está tudo muito vivo aqui na minha cabeça. Aqui o livro, gente, tem esse prelúdio aqui. Não sei se dá para aqui, ó. Tem um prelúdio, que é um longo discurso do narrador do livro, tentando encontrar as fontes, tentando encontrar o início da civilização humana. Então é um empreendimento que de cara já é malogrado, porque é impossível encontrar o ponto de início do passado, o início efetivo do passado. Então a primeira frase do livro é: fundo é o poço do passado. Não deveríamos, na verdade, chamá-lo, considerá-lo insondável? Quanto mais fundo você coloca a sonda de pesquisa, mais camadas de passado vão se revelando. Parece fazer doutorado. Quanto mais artigo você lê, mais artigos você tem que ler. E assim sucessivamente. É labiríntico. Então ele vai reconduzindo ao passado e vai desmascarando, assim, nas entrelinhas, o mito nacional. De, olha, nós encontrarmos um ponto do passado recuado que se constrói a nossa nacionalidade, a nossa identidade a partir desse recuo no passado, é em si uma mistificação, uma enganação. Porque quanto mais para trás a gente fica, mais perto de uma coisa babélica a gente se achega. A minha trazer aqui mais a presença por lista, eu vou mandar um forms para vocês assim que a aula acabar, para vocês marcarem a presença. Firmeza? Entendeu? Então, e na leitura, para mim, vou ser bem honesto aqui, na minha leitura, eu conheci essa dimensão de humanização do mito por leitura de texto teórico, comentador, intérprete do humano. Agora, lendo de fato José, é que eu consigo notar o que é isso. Porque a gente está aqui no primeiro livro chamado As Histórias de Jacó. E nessas histórias de Jacó, a gente vê o personagem bíblico, Jacó, tendo crises de consciência, tendo medo do filho cair no poço, tendo ciúme, tendo raiva, brigando, discutindo que o peixe não está tão saboroso, enfim, sendo um homem. Entendeu? Então, a humanização do mito é dizer que essas narrativas que compõem a humanidade brotam da gente mesmo, e não de uma noção de um partido que vai estabelecer a verdade do que se deve construir. E vale também uma notinha de rodapé aqui para os nossos tempos, o mito, aqui no caso brasileiro, tem uma coisa em torno desse nome, né? Então, o que mostra ainda mais a atualidade da obra do Mano, no nosso caso aqui, no século XXI, né? Que o bichão está solta de novo do fascismo. Tudo bem, gente? Estamos indo? Alguma questão até aqui? Valeu, Newton. Ó, então vamos lá. O estilo tardio de Thomas Mann. Estilo tardio, gente, eu vou adiantar aqui, mas isso é uma coisa que eu vou... Nessa primeira aula eu estou lançando vários acordes, assim, mas várias notas eu vou resolver só no final. Estilo tardio é um conceito que eu estou trabalhando no doutorado a partir do Adorno, que ele vai retornar na última aula do curso. Tá? Então, o estilo tardio de Thomas Mann. A tetralogia é finalizada do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Total. Thomas Mann, nesse momento, contava 68 anos. Então, vocês notam que, de fato, estamos num período de velhice. E a expectativa de vida no século passado não era como a nossa. Então, fazer 50 anos lá atrás significava outra coisa que fazer 50 anos agora. Por exemplo, a lírica de velhice do Drummond, que vocês veem que eu gosto de ler, já começa com 50 anos. Ou Manuel Bandeira, Lira dos 50 anos. Então a gente já tem, nessa idade, um ponto de inflexão.
né, na vida. Então, qual que é a ideia do estilo tardio aqui? A partir do que eu falei para vocês sobre o José, sobre o passado, sobre a humanização do mito, voltar para as questões para as histórias míticas do passado, é mais ou menos isso. Ó. Um homem velho quer contar velhas histórias. Por vezes, essas histórias empoeiradas escondem visões, comportamentos, amores, formas de existir um tanto opacas aos mais jovens, quando não transmitidas por um grande narrador. É sob essa perspectiva que se pode compreender o lugar histórico da obra tardia de Thomas Mann. Um grande narrador envelhece e quer retornar ao seu tempo, mas sem jamais tirar os olhos das notícias de jornal e nem os ouvidos das notícias de rádio. Ou, no nosso caso, do celular. 50 hoje são os novos 30, exatamente. Então, olha só o que a gente tem aqui. Um narrador, um escritor, já que se considerava de mais idade, olhando para trás no passado, considerando questões da sua formação que ele julga poder ajudar a combater, a resolver questões atuais. Então você tem uma combinação entre passado e presente, aquilo que a gente deu no começo da aula. O passado sempre é. E a revisitar a narrativa é uma forma de presentificá-lo o tempo todo. Então tem um samba que eu gosto bastante que diz o seguinte: vá cantar um samba antigo para entender o que há de novo. É isso. O samba do Sidney Miller. Então, ó, diante disso, a gente vai agora partir para a leitura da palestra chamada Meu Tempo, Meine Zeit, em alemão. Ele fala, gente, nos Estados Unidos, em 1950, na Universidade de Chicago. Ele fala, então, temos que imaginar um público de estudantes, um público jovem, que é mais ou menos o que eu quis representar nessa fotografia aqui, que não é em Chicago, é na Suíça, mas a imagem é meio essa. Então, a gente está falando de um homem velho, que aqui, nessa data, contava 75 anos de idade, que está falando para a geração que acabou de vivenciar a Guerra Mundial, que acabou de vivenciar o nazismo. Então, é de fato para essa outra geração, para esse outro tempo, para esse novo tempo do mundo, que esse homem velho vai contar essas velhas histórias do seu tempo. Né? Até isso. Meu tempo é um nome, é uma coisa bem comum, né? Bem rasteira o termo, né? Qualquer pessoa de mais idade vai dizer, no meu tempo já era diferente, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. Então, a gente está, de fato, no ponto de vista de um homem de mais idade. Aqui ele já tem 75, né? E 75, eu não sei, Fernando, se são os novos 40. Eu acho que não, acho que 75 já enquadra um pouco mais de idade, né? Entendeu, gente? Então, nós vamos partir para a palestra que eu traduzi uns trechos para a gente. Então, a gente vai emendando com as questões da aula. De onde ele parte nessa palestra? Quase como uma prova, uma coisa para provar a importância do Goethe na formação dele, sobretudo na sua obra de velhice. O Goethe, aos 75 anos de idade, isso é com a mesma idade que o Thomas Mann estava nessa palestra, ele fala o seguinte numa conversa que ele tem com seu secretário, com o Eckermann, que é quem escreveu esse livro importantíssimo assim, na história da literatura alemã. O Benjamin fala que esse é um dos melhores livros já escritos em língua alemã. Esse aqui que tem tradução aqui embaixo, ó, caso quem queira procurar, tem tradução pela Unesp. E ganhou até prêmio, se não me engano, em tradução. Olha só o que o Goethe diz e o Mann parte daí. Ele cita isso e aí depois ele vai fazer um movimento análogo. Vejam bem. Diz o Goethe: eu tenho a grande vantagem de ter nascido em uma época em que os grandes acontecimentos históricos estavam na ordem do dia e se estenderam por toda a minha longa vida. De modo que fui testemunha viva da Guerra dos 7 Anos, da independência da América, da Revolução Francesa e, por fim, de toda a época de Napoleão até a derrocada do herói e os acontecimentos que se seguiram a ela. Então, a gente vê como, mais ou menos, a passagem, né, o pace da aula, está acompanhando o que o Goethe fez aqui consigo próprio. Ele está nomeando eventos históricos e atravessando eles como um ser, como ele mesmo diz aqui, testemunha viva, né? Lebendige Zeugnis. Então, olha isso. Tradição goetheana no século XX. Após lembrar essa localização histórica de Goethe,
O escritor de Lübeck, o Mann, estabelece um fio condutor entre meados do século XX, os meados do século XIX e a sua época, dizendo: a época da técnica do progresso e das massas, essa época que nos últimos 120 anos atingiu seu ápice vertiginoso e absoluto em nossos dias mais temerários, em nossos dias mais graves, mais difíceis. Que é claro que ele está pensando nas guerras, não é verdade? E aqui, quem conhece alemão, está aqui embaixo, o original. Isso aqui é uma tradução minha. E aqui, isso aqui é a capa do Pink Floyd, né? Goethe, testemunho ocular da história, exatamente. E o Mann aqui vai vestir as roupas do Goethe. Ele vai ser testemunho ocular da história do século XX. Então ele vai vestir as roupas desse grande senhor, esse fino senhor do século XIX aqui, e vai atravessar o momento histórico que está dissolvendo toda essa tradução, toda essa tradição do século XIX, tá? Exterminando ela, né? Que é isso que o nacionalsocialismo representa na história do pensamento da cultura alemã, como a gente vai ver bem na aula da semana que vem do Dr. Fausto, né? Desse modo, ele tem, olha aqui, ó, um nítido paralelismo com essa fala do Goethe nesses últimos anos da sua vida. E aqui o Mann também está nos últimos anos de sua vida. Isso aqui é uma palestra de 50. Ele morre em 55. Então ele está no último momento, está no último parte da vida dele mesmo. Então, seguindo o mesmo molde, Mann elenca os eventos históricos que atravessou. Aqui aspas dele. É algo notável ter vindo ao mundo, diz ele, logo após a Guerra Franco-Prussiana e o fim do segundo reinado da França. Também ter convivido com a hegemonia continental da Alemanha sob Bismarck e o auge do Império Britânico sob Vitória. E ter atravessado esse fim do século já autoconsciente da, aspas, erosão das formas de vida burguesas por toda a Europa. É a obra de juventude dele, é a Morte em Veneza, a erosão da forma de vida burguesa. O intelectual fechado, o escritor fechado, que se isola do mundo e perece por isso. A Morte em Veneza, resumido, é isso. Então, passando para o século XX, testemunhou a catástrofe de 14 com a entrada da América dos Estados Unidos na política mundial e a queda do Império Alemão. Assistiu à transformação completa da atmosfera moral durante os 4 anos da Primeira Guerra. Veio, então, a Revolução Russa, também a ascensão do fascismo na Itália, do nacionalsocialismo na Alemanha, o terror de Hitler, a aliança do Ocidente e do Oriente contra ele e, enfim, a guerra vencida, a paz novamente malograda. Então termina com uma nota aí bastante amarga, né? A paz malograda. Então ele já está falando do presente dele. Já está falando aqui, ó, atravessou o terror de Hitler, a aliança contra ele entre Ocidente e Oriente, e aí a guerra vencida e a paz novamente malograda. Então aqui a gente já tem um pouco o sabor desse Thomas Mann do pós-Segunda Guerra Mundial, que vê que todo o projeto de combate, todo o projeto de oposição, de reconstrução espiritual que se empreendeu durante a guerra, caiu por terra. Que afinal agora estamos noutra forma de configuração geopolítica e a gente chama hoje, e na época já chamava, de Guerra Fria. A paz novamente malograda. Então, nota-se um paralelismo claro, né, entre esse parágrafo do Goethe aqui, que ele lê, gente, na palestra, ele lê ele inteiro. Então ele está, de fato, citando o Goethe. Claro, vou ter que falar. Boa tarde a todos. Infelizmente não pude assistir a aula. Álvaro, será disponibilizado. Eu vou, assim que terminar, vou mandar para o serviço da FEFELESH. Assim que tiver disponibilizado, eu encaminho por e-mail. Tá bom? E sim, vou falar da relação com o Schoenberg, porque é essencial para compor a... Exatamente, seria a Guerra Fria. E de fria só tem o nome, né? No sul global ele é bem quente. Na verdade. Então, a gente está vendo que ele está, de fato, colocando-se em paralelo. Ele está vestindo as roupas do Goethe no século XX. Por isso que eu coloco esse título aqui, O Último Burguês em Interrogação. Porque se ele está fazendo um movimento análogo de ele se colocar como testemunha viva de todos esses eventos que nós lemos aqui, ele é também alguém que, vindo antes deles todos, seria capaz de talvez contar alguma coisa que pessoas que nasceram nesse meio de caminho não conseguem notar desse caos que a Primeira e a Segunda Guerra criaram na história da Europa, né? E do Ocidente, do mundo, por extensão.
Não é verdade? Então ele está, de fato, se mostrando como um continuador dessa tradição humanista burguesa, que na Alemanha o Goethe é uma metonímia dela. Entendeu? Parte pelo todo. Então, a consciência, gente, a consciência da gravidade desses eventos é um sinal de onde se situa a obra de velhice do escritor. Entendeu? Ora, trata-se de um romancista que persiste na escrita mesmo após essas inúmeras mudanças estruturais. Estamos falando de um escritor que permanece na forma realista na qual ele se formou no final do século XIX, atravessando tudo isso. Sua obra de velhice é uma insistência nas fontes do passado como vetores de compreensão e, nesses anos 50, de reconstrução e reabilitação dessa forma de cultura burguesa que o formou. Então ele insiste atravessando tudo isso como continuador de Goethe, porque na cabeça deste senhor aqui haveria nela um fundo de verdade capaz de responder às questões do século, que muitas vezes o modernismo não consegue direito, na perspectiva dele, claro. O modernismo ele é muito mais disruptivo, muito mais contraventor, muito mais revolucionário mesmo, no termo certo, né? Agora, o que ele enxerga é que muitas vezes esse modernismo, como está figurado no Doutor Fausto, pode servir de analogia ao caos, à desmoralização completa da sociedade. É assim, é esse ponto de vista que o mantém. Por isso ele se aferra a essa forma. O termo é ruim, mas essa forma antiga, essa forma antiquada, ela não é velha, ela não é. Ela é antiga, entendeu? Ela tem potência, ela tem latência ainda. Basta nós lermos o Dr. Fausto, que ele tem mais de 70, quase 70 anos quando escreve, né? Dito de outro modo, gente, ao criar esse paralelo com o Goethe, o Mann está reafirmando a validade do humanismo burguês depois do Hitler. Como se esse fosse a pedra de toque da cultura alemã, como se o alemão devesse ser conhecido, devesse ser reconhecido mundialmente, não como o povo que fala a língua do Hitler, mas como o povo que fala a língua do Goethe. Entendeu? Então é uma defesa da cultura germânica, uma cultura germânica que não é racista, que não tem uma superioridade moral, é uma cultura alemã cosmopolita. Que é uma palavra-chave também para o estilo tardio dele. Cosmopolita, tem até em alemão tem até o termo que ele usa, Weltdeutsch. Seria um germanismo global, um germanismo do globo, do mundo, né? E não o germanismo do Terceiro Reich, que seria, né, como a gente conheceu, de extermínio. Né? Vou falar na aula que vem com mais detalhe que a encruzilhada da história da Alemanha, dois tipos de história possíveis. A Europa se germaniza ou a Alemanha se torna mais europeia. A gente sabe o rumo que a história alemã tomou. Ecumênico. Então, gente, olha só. O Thomas Mann, como nós falamos no começo da aula, ele é um herdeiro daquele nacionalismo, ele parte daí. Ele parte do nacionalismo que gerou o nacionalismo nazista, que é, como a gente sabe, um vetor de extermínio, né? Porém, essa origem ele deu caminhos para se aproximar do obscurantismo próprio. Boa tarde. Opa! Boa tarde, Lucas. Quer falar? Não, boa tarde. Então, ó, ele carrega, gente, ele se coloca como posso dizer? Ele descreve a si mesmo num jeito muito grandioso. Olha só o que ele diz nessa palestra. A base humanista do fim do século XIX e a experiência social política do XX, principalmente a dos anos 1920, com o seu crescente anti-humanismo, né, com o fascismo e o nazismo, legaram a Thomas Mann uma missão enquanto escritor, que o José, como eu estou dizendo, é um dos primeiros livros dele que tem essa missão mais clara. Aspas agora da palestra. Foi precisamente o anti-humanismo daquele período, o início do século XX, que me fez compreender que eu não fiz outra coisa, ou nunca quisera fazer outra coisa, do que defender a humanidade.
eu jamais farei outra coisa. Então ele se figura como um defensor da humanidade, principalmente através da defesa desses valores tão antigos, a defesa dessas narrativas míticas, que, por mais que a tecnologia nos desvie da sua importância, elas são centrais na nossa composição mental. Né? A gente, às vezes, perde vista, perde um perspectivismo histórico de que esse computador com o qual eu estou falando, ele é novo. Né? A história do homem se desenvolveu com muito mais tempo sem esse tipo de comunicação. Então nós somos moldados por narrativas figuradas o tempo inteiro, né? E onde parasita o pensamento nazista é exatamente aí, numa humanidade completamente desumanizada, esvaziada de espírito, preenchida pelo consumo, preenchida pelo ódio. É justamente aí, nessas narrativas, nessa composição ficcional da realidade, que é todo o tecido da vida, que o nazista vai cooptar. Ou seja, é na parte mais enraizada do sujeito. Por isso que é tão difícil de desvirar. E por isso o fato do Thomas Mann ter virado a casaca, no bom sentido, é de fato de tirar o chapéu. O escritor apátrida no pós-Segunda Guerra Mundial, sim, nós vamos falar disso. Calma. Aqui estamos jogando pro ar. Vamos chegar aí. Completamente apátrida. Ele não ia voltar para a Alemanha. Ele não vai voltar para lá. Né? Hoje a gente está jogando os esquemas gerais. A gente vai chegar nisso, André. Tanto que ele não volta para a Alemanha, ele morre na Suíça, certo? De modo que ele fica, de fato, sem reconhecer o país que ele tanto defendeu, que ele tanto representou. Né? Isso está muito em jogo no romance O Eleito, tá? Essa questão da ausência de pátria é um dos norteadores do romance. Tá? Então isso vai voltar com força na aula 3, na semana que vem é outra. Tá? Mas muito bem lembrado, o André é bastante leitor do Mano, ele conhece. Tudo bem? Então ele jamais fará outra coisa. E como que ele vai defender? O que nos resta perguntar é qual é essa forma de defesa. Uma delas a gente já conheceu, que é a humanização do mito que está no José. Aí ele nomeia isso aqui, ó, logo no parágrafo logo posterior. A obra narrativa dos meus anos de maturidade, A Montanha Mágica, foi também uma obra de contemplação humanista. Seu símbolo humorístico orbita o filho enfermiço da vida, o Hans Castor, que eu contei a história dele para vocês há pouco. O homem e a pergunta sobre o seu lugar e a sua situação. Ela deveria ser um livro de toda a humanidade, tanto como as histórias de José, pertencentes aos anos 1930, que em grande medida foram um presente da América. O José, ele escreve viajando pela Europa até até fixar moradia na Califórnia, né? Então, a gente está diante de duas formas de defesa dessa cultura, duas formas de atualização, de torná-las vibrantes ainda no nosso século, no século XX e também no XXI, onde a gente está, né? Então, ó, em certa medida, gente, a Montanha Mágica e o romance bíblico imenso partem de uma premissa análoga. Olha que interessante. Mas de realizações muito distintas. Por que uma premissa análoga? Vamos lá. A Montanha Mágica, como eu contei para vocês, retoma um tempo anterior à cisão da Primeira Guerra. Então ela já parte de uma perspectiva de recuperação de um tempo perdido. Proustiano, né? Mas um pouco menos proustiano que o Proust. Então ela já parte de uma recuperação de um tempo apartado de onde nós estamos. Que o narrador descreve, essa distância do narrador que está depois da Primeira Guerra, ele vai voltar para esse tempo antes da Primeira Guerra com uma distância, vamos dizer assim, por assim dizer, bíblica. E nessa distância bíblica, vai se voltar sobre as operações espirituais, sobre o mundo político, sobre o mundo intelectual da Europa, da burguesia europeia, pré-1914. Ou seja, antes da cisão da Primeira Guerra, falar do mundo anterior à Primeira Guerra é como voltar a uma narrativa bíblica. Não espanta o fato de logo depois ele ter voltado literalmente, se devotado literalmente a uma narrativa bíblica. Então, você vê que a cisão é muito grave para a geração e a Montanha Mágica é o melhor exemplo disso. Né? E o outro,
né, José, surge a partir de um fôlego histórico ainda maior. Retoma as fontes literalmente bíblicas, posto que romanceia com rigor psicológico realista, como eu estou dizendo aqui, o José pensando com se o filho dele está com frio, se o filho dele comeu bem, se o filho dele está seguro, enfim, preocupações de um pai comum, não um mítico, mas um pai de verdade. Realista, portanto. Ele dá, com rigor realista, capítulos do Gênesis, da venda do José até o seu reinado no Egito. Ambos, gente, tanto a paródia desse romance de formação, que é a Montanha Mágica, quanto essa narrativa bíblica de humanização, ambas são romances de formação. O primeiro, uma paródia dela. Tipo, olha só como formação dentro dessa circunstância pós-Primeira Guerra, houve uma cisão e a formação é, de fato, inviável, complexa de se pensar, são mais fatores. Tá, atravessada a Primeira Guerra, a insurgência do nazismo, a formação ela acaba atingindo um outro rumo, um rumo mais edificante. Porque o José, eu não li o último livro ainda, né? Porque não tem a tradução nova e para achar em sebo é uma fortuna. Não sei se vocês já foram ver. O José, o Provedor, que é o último volume, eu só não acho por menos de 300 conto. É absurdo. Então, a ideia é, lá no José e seus irmãos, o José, quando consegue atingir o reinado no Egito, ele se torna uma figura de um grande governante justo, democrático e que distribui a riqueza, construindo um welfare state. Olha só, é um welfare state no Egito. A imagem e semelhança que o Mano que o Mano coloca no José do Egito dele, no último romance, José o Provedor, é um amigo pessoal dele nos Estados Unidos, que é o presidente, Franklin Delano Roosevelt, da época, que é o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, que foi amigo pessoal do Mano. O Roosevelt chamava o Mano para jantar, sabe? Então, a forma de governo do Roosevelt se torna, no Mano, um modelo para sua narrativa de formação. Então, são duas formas de defesa. Defensor da humanidade como, olha, essa formação aqui, anterior a como nós a imaginávamos, anterior à guerra na Montanha Mágica, já não é mais possível, naqueles termos. Nós temos, na verdade, que imaginar uma formação aqui no José, de modo a reimaginar um governo, reimaginar uma forma de organização social. Não se trata de uma formação única e exclusivamente privada, individual, mas uma nova formação da humanidade. É de um fôlego, portanto, muito maior. Por isso que ele volta para a narrativa bíblica. José criou um equivalente ao plano Marshall? Creio que sim. André, como eu disse, esse livro eu ainda não li por falta de acesso ao livro mesmo. Eu não peguei de biblioteca porque, lendo o Mano, né, estudioso do Mano, ele anota o tempo inteiro, grifa e tal. Então eu preferi esperar ter ele em mãos para ter o meu volume e aí conseguir ler com atenção. Enche de post-it, enfim, né? Coisa de gente obsessiva que nem eu. Tudo bem, gente? Essas formas de defesa, antes aqui, a formação como a concebemos pré-14, já não é mais viável. Precisamos reconfigurar a noção de formação e o José é quem vai atravessar isso, quem vai ser o vetor dessa nova forma de formação. Tanto, o Mano, ele chega a escrever em carta para um dos seus consultores de fontes mitológicas, que é um professor húngaro, Karl Kareni, o nome dele. Numa carta, de 1941, tem a citação aqui. O outro, humanizando o mito. O José, no José, eu não fiz outra coisa senão humanizar o mito, tirando das mãos do fascismo intelectual, moldando a esfera humana. Então, a ideia do José é tirar o mito da mão do fascismo e colocá-lo na esfera humana, devolvê-lo à esfera humana. Porque, como eu falei, o mito, a ficção, é o que compõe a nossa realidade. E é justamente aí que o fascista vai e domina. Então, vira uma coisa, de fato, distorcida. Não é nós não compartilhamos a mesma realidade de um fascista. A forma que ele retrata as histórias dele, sempre atual, de certa forma, de sua época, acompanhando os acontecimentos do mundo. Isso. Então, vamos dizer assim, ele tem as notícias de jornal numa mão, na outra ele tem a narrativa bíblica. E ele vai construir uma imbricação, uma conexão entre as coisas. Porque como
foi dito no primeiro slide da aula, o passado sempre é, nunca deixa de ser. Em toda enchente há um dilúvio. Fique com essa imagem na cabeça, ela vai voltar. O lugar histórico, voltamos a ele. Então a gente pode dizer, ó, a passagem da maturidade para a velhice, portanto, se dá em função da urgência de opor-se ao nazifascismo, de requalificar as fontes culturais antigas do Ocidente, de reposicionar os elementos simbólicos do mito frente às suas mistificações totalitárias. Porque o mito, né? O mito é, como diz o Fernando Pessoa, né, gente? Quem sabe se veste é muito famoso. O mito é o nada que é tudo. Né? O mito é aquela coisa que na nossa frente não existe, mas é a coluna vertebral da nossa existência. Né? Pergunte a um grego por que troveja. Não são ligações químicas ali que fazem trovejar, mas uma ação divina, um mito. Sabe? Então, trata-se de um esforço que, na minha visão, é um esforço assim muito necessário. Né? Um esforço, eu diria que até urgente para o nosso tempo agora. Talvez para o nosso tempo a tarefa seja dobrada, porque o aparato técnico para se mistificar o mito é muito maior e mais profundo, porque agora nós estamos colados a essas telas que contam histórias e narrativas na nossa frente o tempo todo. Né? Em outros termos, voltando aqui para a aula, o lugar histórico de sua obra tardia é como as faces de Janus, essa mitologia, essa figura mitológica, né? Que tem uma moedinha da Roma antiga, voltado ao mesmo tempo para frente e para trás. E aí é exatamente o que o Alexandre escreveu, exatamente. Ele está olhando para o seu tempo e olhando para o tempo antigo. Ao mesmo tempo. No mesmo momento. Repeti muitas vezes a palavra. A partir de José, Mann permanece na reescrita de materiais mitológicos. Ou seja, de José em diante, de 43, desses 20 anos que ele fica escrevendo, depois do José, ele vai manter esse mesmo interesse pelo passado, sabe? Então, grosso modo, passando, sobrevoando o curso assim, veremos como o pacto com o diabo no Fausto, uma legenda medieval no Eleito e uma paródia do romantismo podem se configurar como diferentes realizações literárias dessa pesquisa pelas insondáveis fontes do passado. As três fontes, vamos chamar assim, que ele se nutre para escrever os livros, são fontes, no seu ponto de vista, míticas. O Fausto é de fato mítico, a legenda medieval também o é. Agora, a do romantismo, como a gente vai ver, tem outras características, mas ele também imagina numa distância bíblica do pós-Segunda Guerra. Ele está escrevendo ali em 53, coloca a história de uma mulher que se apaixona por um jovenzinho, uma mulher mais velha, já passada na menopausa, se apaixona por um jovenzinho, filho do amigo do filho dela, no começo dos anos 1920. E a primeira frase, assim, é naqueles anos antigos de 1920. Então já está dizendo, ó, isso aqui é do outro tempo, tá? Não é do nosso, não. Então, é sempre nessa forma, assim, de coletar, de voltar ao passado, porque como a gente leu no primeiro slide, ele sempre está sempre vivo, latente, para quem quiser vê-lo. Estamos indo? Falei dessa pergunta, né? Não falei? Thomas Mann, um escritor conservador? Bom, eu não vou responder, vou deixar que vocês cheguem à opinião de vocês quando eu ler para vocês esse trecho aqui da palestra que estamos nos debruçando agora. Ao final dela, mantece suas considerações acerca da Guerra Fria. E então já voltou uma questão contemporânea. Novamente, volta a Goethe nos últimos anos de sua vida. Vamos lá. Aspas, agora direto da palestra. Os princípios basilares da democracia, isso é, a igualdade e a liberdade, divergem. Eles se contradizem e jamais poderão ser conduzidos a uma união ideal, posto que a igualdade traz consigo a tirania e a liberdade a dissolução anárquica. Os alemães, dentro do Terceiro Reich, tinham igualdade. Porque no meu mestrado, o meu orientador da época, o Jorge de Almeida, falou assim, a questão do nazismo, Leonardo, é que temos que imaginar a nona sinfonia do Beethoven, que canta todos os homens serão irmãos, mas todos os homens serão irmãos,
no Terceiro Reich. Aí eu falei, pô, então, de fato, alguma coisa, tem uma mudança nesse curso aí de todos os homens serão irmãos. E quem não for meu irmão, eu extermino. Aí fica fácil, né? Eles se contradizem e jamais poderão ser conduzidos a uma união ideal, posto que a igualdade traz consigo a tirania, a liberdade, a dissolução anárquica. A tarefa da humanidade hoje aqui é 1950, hein, gente? É encontrar um novo equilíbrio entre eles. Puta merda, parece que veio de hoje, né? Parece que hoje aqui é 2025. A Revolução Burguesa deve se desenvolver numa revolução econômica. A democracia liberal deve tornar-se uma democracia social. No fundo, todos sabem disso. E se Goethe, atenção agora, próximo ao fim de sua vida, esclarece que todo homem racional deve ser de fato um liberal moderado, então é possível dizer nos termos atuais, todo homem racional é um socialista moderado. E se eu colocar na equação aí, que ele diz isso em Chicago, em pleno macartismo de caça às bruxas? Pô, ele usou a palavra proibida, né? Macartista não podia parecer comunista. Parecer comunista nos Estados Unidos era só ser negro, né? Então era uma coisa muito fácil ser comunista. Até a esposa do Roosevelt caiu na lista de atitudes anti-americanas. Eu não preciso nem dizer muito para dizer que o próprio Thomas Mann foi também listado pelo FBI como um anti-americano, aquele que o Roosevelt tinha condecorado com a cidadania americana, que sentava à mesa do presidente Roosevelt. E ele, olha só isso aqui é de uma atualidade latente, né? Muito, de uma consciência política, assim, muito aguda. Que esse aqui, eu fiz questão de trazer isso aqui para aula, porque eu acho que esse aqui é o problema do nosso tempo, né? Esse equilíbrio é o que a gente vê o tempo todo em discussão política. Seria um nivelamento por baixo, André? Não. Nós não temos no humano uma noção revolucionária, como a gente está dizendo, uma revolução é uma noção conservadora. Então, vou voltar ao exemplo do José. A solução vem de cima. Essa noção é goetheana também. Goethe não foi um jacobino, não gostava da Revolução Francesa, achava um caos aquilo ali. Então, ele tem a dimensão de que é preciso um ser sábio, justo, correto, ético e moral, que vai fazer essa moralização de cima para baixo. Nós, povos colonizados, podemos pesar isso aí, né? Agora, não se trata de um nivelamento por baixo, ao contrário, é buscar justamente uma edificação superior, buscar melhorar-se enquanto homem, melhorar o seu espírito, trabalhar o seu espírito. Isso só seria viável dentro deste equilíbrio aqui, que é o que ele coloca no último volume de José e seus irmãos. José, o provedor, é o nome. José, o provedor. E também isso está, a seu modo, no eleito, quando o novo Papa assume o pontificado. Aí ele vira um José do Papa, do papado. Mas isso daqui 2 semanas a gente fala. Tudo bem? Tudo bem? Fomos? Tudo bem? Isso aqui é um ponto central da aula. Então você vê que o conservadorismo dele não é um conservadorismo com camadas de sentido que a gente está acostumado com a palavra de hoje, né? O conservadorismo dele é um conservadorismo, radical. Radicalismo de velhice. Olha que foto legal. Eu adoro essa foto. É raro, viu, encontrar foto colorida do Mano. Eu gosto dela porque justamente que ela é bastante colorida. Que ele tá, nessa época aqui, ele tá escrevendo o José. Se não me engano, no site estava escrito que era 1941. Tá? Então ele tá no meio da escrita do José aqui. O seu conservadorismo, então, pode ser compreendido como um radicalismo de velhice. Altas radicalismos, em alemão. Esse termo é daquele crítico que eu comentei agora há pouco, Walter Jens, que chegou a trocar cartas com Thomas Mann. Um dos grandes comentadores da sua obra. Como se vê, trata-se de um radicalismo pouco convencional, que não abdica do passado para a construção do futuro. Né? Então não é um radicalismo de, bom, vamos apagar esse passado burguês e vamos fazer tudo de novo, que é o bolchevique, que é, em alguma medida, o stalinismo. Né? O Lukács, no seu período de Moscou, né, que até o fim da vida,
Quem for ler o Georg Lukács, quem já leu, quem for ler, vocês podem notar que toda a linha argumentativa dele vai advogar desde o começo, assim, pela conservação da cultura burguesa. Vai advogar pelo Goethe, pelo Thomas Mann, pelo Balzac na literatura francesa, pelo Flaubert. Flaubert já mais ou menos, mas Balzac para ele é o melhor. Ou seja, todos compostos da literatura burguesa. Só que o Lukács, toda a sessão, sei lá, 7, 8, no finalzinho do texto, você já leu 50 páginas, nessa página 51 até a 61, tem lá ele cantando a Internacional da União Soviética. Porque ele tá com a faca no pescoço, né? Isso, não pode publicar coisas que não vangloriem a revolução. Então, creio que a sua forma de radicalismo aqui, ela é um radicalismo meio novo, é um radicalismo meio bastante sui generis. Porque trata-se de um radicalismo que vai trabalhar nessa ponte entre o passado e o futuro. Na verdade, como está escrito aqui, é na incessante comunicação com o passado que são auscultados. Aqui eu usei esse verbo médico de propósito, porque você colocar o ouvido, né, e ficar quieto e ouvir a pulsação interna daquela coisa. São auscultados caminhos para a salvação, aqui eu coloquei grifado, porque também é uma palavra-chave do período tardio do humano. Então, as rotas do presente já estariam figuradas no passado da cultura europeia. É isso que ele está querendo dizer aqui. E, gente, vamos fazer um pensamento aqui no nossa circunstância nacional brasileira. Esse pensamento não nos é, pelo menos a mim, que sou professor de ensino médio e de cursinho, também dou aula de texto que vai cair no vestibular e tal, não me é estranho porque para o vestibular da Unicamp, eu li o Ailton Krenak. Certo? E o Ailton Krenak tem uma frase famosa que é o futuro ancestral. No sentido de manter que seriam os valores positivos do passado. Exatamente, André. Não tiraria uma palavra do que você falou. É exatamente isso. Então, voltando à noção, pensando na nossa circunstância nacional aqui, não vejo um distanciamento tão grande daquilo que o Krenak fala do futuro ancestral. De como salvar o aquecimento global, como retardar os seus efeitos. Pergunte aos indígenas que floresceram a Mata Atlântica. Né, lá, tempos imemoriais, muito tempo atrás. O que o Mano está dizendo aqui? Coisa parecida. Vamos voltar às raízes da nossa cultura, procurar lá como que nós construímos a nossa civilização e ver como nós hoje aqui, dentro dessa mistificação tecnológica, de consumo, de competição, como nós nos distanciamos daquela coisa. E que há coisas ali presas naquele passado prontas para serem ouvidas e encaminhadas para a realização do presente, entendeu? Então essa é uma noção muito análoga de futuro ancestral. Então vocês notam que tem uma atualidade latente nesse pensamento do Mano. Esses dias escrevi um aforismo que dizia, já gostei daqui, politizar-se é descobrir que o conservador não é de direita, mas sim o progressista que avança a cultura, a sociedade e a política através da memória. Estou adorando conhecer, Mano. Nossa, exatamente. Está rimando com a aula aqui. De acordo com o fundador de DeepMind, a IA vai nos empurrar de volta a uma forma de tribalismo. Já falam disso de, como chama? De feudalismo, tecno-feudalismo, enfim, né? Isso só tem um professor que não vai nos contar. Esse professor é a história. Politicamente, além de ter sido antifascista, ele chega a ser ativista em algum momento, ou ele apenas tinha seus posicionamentos e visões próprias? Olha, boa pergunta, Alexandre. Foi ativista. Foi ativista, o livro está longe, aqui não vou levantar. Mas tem um livrinho que vocês podem procurar. Vou procurar aqui para vocês olharem. Discursos contra Hitler. Thomas Mann. Vou abrir aqui na Amazon para vocês não se importarem. Não, melhor, vou pegar aqui no Google Imagens. Sim, tem um ativismo. Vou abrir aqui Nova Guia. Você tem aqui nesse livro, tem um ativismo maior do que você fazer um discurso contra o tirano do seu país, não é verdade? Esse discurso, esse livro aqui, gente, ele é uma coletânea desses discursos que o próprio Mano publicou depois, mas que são radioconferências que ele gravou a pedido da BBC de Londres. O Mano estava exilado nos Estados Unidos. A BBC entrou em contato com ele e falou, Mano, e se você gravasse
umas palestras, se você gravasse umas palavras de ordem, umas palavras de radicalização para o povo alemão, que nós colocaríamos em frequências de rádio clandestinas. Bom, e aqui, nesse livro, ele está o tempo todo falando para o povo alemão se insurgir contra Hitler. Quando o povo italiano mata o Mussolini, ele fala, olha, vocês alemães perderam a oportunidade de fazer história e vão ter que agora, no máximo, copiar os italianos. Porque vocês ficaram nessa posição de passividade, fingindo que não era com vocês, a carne fina, e aí vocês agora vão ter que pagar o preço. Então, sim, é um ativista mesmo, com discursos, com intervenções, e ele era visto como o inimigo público do Hitler, na verdade. Não podia voltar, jamais poderia estar na Alemanha durante os anos de Hitler, porque ele seria morto. Então não foi um intelectual. Sua pergunta é boa, porque na verdade se relaciona... os russos chegaram primeiro, mas é outra história. Então ele não faz parte, Alexandre, daqueles intelectuais que, por exemplo, ficaram na Alemanha e fizeram aqui a recepção alemã, chama de emigração interna, Innere Auswanderung. Fecha-se no seu cubículo, fecha-se no seu mundo privado e cultiva as ideias que quiser neste circuito privado. O Mann era um duro crítico disso, inclusive. Ele é justamente o contrário, do intelectual que emigra para fora do país e vai o tempo inteiro falar sobre o país do qual ele migrou. Essa relação a gente vai trabalhar ainda, tá? Ela está no curso. Mas é bom que essas questões já estão aparecendo. Agora, vejam bem o tom do parágrafo de conclusão da palestra. Já é quase 4 horas, é bom já ir encaminhando para o fim. Esse é o tom, olha o tom do parágrafo de conclusão da palestra, no qual surge um termo-chave, mas talvez eu falei isso algumas vezes, mas esse é o mais importante mesmo da obra tardia, para sua obra tardia. Vamos lá. Aspas. Aqui é o parágrafo inteiro, tá? O último parágrafo da palestra. Ele termina, então, falando para os estudantes essas palavras aqui. Quem passou 75 anos aqui sabe algo da graça do tempo e sua paciente realização. Esse também desenvolveu um certo apego a essa verde terra, e quando ele, tão cedo, retornar ao seu seio, então ele desejará a toda a humanidade, rumando para a luz superior, que o seu destino não seja a miséria e a humilhação desumana, mas paz e alegria. Que é a palavra mais condescendente, que é mais reconciliadora do que essa? Tipo, olha, eu que estou perto da morte, eu que já tenho 75 anos, sabe algo da graça do tempo, da sua paciente realização. Eu sei a história como ela acontece. Já vi muita coisa acontecer, que foi como ele começou esse discurso, afinal de contas. Né? E não foi qualquer período da história que ele atravessou. Foi o período central, nuclear, inclusive para entender a nossa contemporaneidade hoje. Inclusive para entender o nosso tempo. Ambientalista Van Laletre, tá certo. Algo de graça, esse também desenvolveu um certo apego a essa verde terra. E quando ele, tão cedo, morrer, retornar ao seu seio, então ele desejará, depois de morto, a toda a humanidade, rumando para a luz superior, que o seu destino não seja a miséria e a humilhação desumana, mas paz e alegria. Ou seja, eu, depois de morto, defendo ainda a humanidade, defendo ainda a paz e a alegria. Não a humilhação desumana, não a miséria, como ele viveu, né? Como sua experiência histórica o fez viver. Né? Então, graça é um conceito, gente, cardeal da velhice do Thomas Mann. Cardeal no sentido de ser um norte. Tá? É o que tá mais, é o que norteia as obras dele. Graça aparece no Thomas Mann, claro, né? Graça aparece no Dr. Fausto, mas ali já colocado em função do demônio, mas a gente vai ver. A graça é o que vai direcionar toda a narrativa do eleito, e a graça é a última palavra da protagonista da enganada. Então ela está atravessando, ela é um motivo, ela é um leitmotiv da obra final dele. Precisamente porque ele está buscando esse acorde de resolução para tantas dissonâncias históricas, culturais, políticas e por aí vai. E aí ele apela para uma visão superior. Já que ele está trabalhando com essa noção do passado, não é verdade? Já que ele está trabalhando com essa dimensão de que o passado sempre é,
Então, nesse sentido, a cultura cristã, a qual ele já trabalhou no José, é um meio de pensar essa salvação. Vamos lá, vamos ler. Nas últimas obras do escritor José, a graça, esse termo de fundo cristão, é elementar. Trata-se, na verdade, de uma forte esperança nos homens e na humanidade. O poder de salvação o poder de salvação da providência, contudo, tem uma exigência. É preciso, antes de ser salvo, ter pecado gravemente. É nessa articulação que devem ser lidas as obras, Dr. Fausto, o eleito e a enganada, compreendendo que a esperança da salvação faz fronteira com a desesperança e a catástrofe. Em outros termos, nós só podemos imaginar uma salvação porque nós já atravessamos o inferno. É isso que está aqui embaixo. A descida ao inferno é um motivo importante para o Thomas Mann. E desse modo, se o leitor não tem em vista, sem uma ação humana, tipo um Deus ex machina, no eleito, sim. No eleito é um Deus ex machina. E tem, não é um puro Deus ex machina. Ele está colocado ali em uma grave ironia, como a gente vai ver. Então, sim, é um Deus ex machina. Mas não se trata de uma resolução. Quando ele surge, André, mas isso que eu quero dizer, vou parar a apresentação aqui. Quando esse Deus ex machina surge, ele está enquadrado numa moldura irônica. Entendeu? Mostrando que essa salvação superior, ela é em grande medida ali literária. Quem tem que formar-se é preciso, então, apostar nos homens para, como disse esse escrito político aqui que a gente acabou de ver, é preciso uma forma de equilíbrio político. Mas na literatura do Mann, que tem cada vez mais elementos mitológicos, a graça acaba surgindo como o acorde de resolução, como essa reconciliação mesmo. O nome do meu mestrado foi A Reconciliação Destrutiva. Eu acho que é meio isso que eu vou mostrar para vocês. Ele está reconciliando, mas sem esquecer das ruínas. Ele não está fingindo que não aconteceu, ao contrário. Só se salva quem pecou. Só vai para o céu quem está terrivelmente enfiado na desgraça. Né? Então é essa articulação que a gente vai trabalhar, sobretudo entre Dr. Fausto e o eleito, que são obras siamesas. Tá? Bom, esses são os direcionamentos gerais da obra final do Mann, e também pelo menos nos termos que eu estou tentando construir, que eu estou tentando maquinar na minha pesquisa de pós-graduação. Né? Então notem que tem que ser bem obsessivo para ler o cara assim, né? E não são romances que você lê uma tarde, né? São romances muito longos. Aí eu acho legal acabar a aula um pouquinho antes, assim, porque aí abre um espaço também para vocês falarem até as 4h30, né? Então vocês têm meia hora, é brincadeira. Caso quem queira falar, o microfone está aberto para a gente debater de outro modo, enfim, vocês sabem. Ou nós podemos também acabar essa horinha um pouquinho mais cedo, aí eu mando para vocês o forms, para vocês marcarem presença e etc. Alguma questão que vocês queiram repassar, que vocês queiram comentar de novo, ampliar, propor um problema, enfim. Coisas dessa ordem. Ou estamos de boa? Podemos finalizar. Alguma visão sobre o capitalismo? Puta aí. Davi. Ele é evasivo. Sobre o capitalismo em si, ele nomeia o problema muitas vezes, ele tem, principalmente nos anos 20 ali, como eu posso dizer, ele flerta muito com questões do socialismo, como a gente acabou de ver, porém ele não condena, por exemplo, a ânsia burguesa pela liberdade. Vou mostrar para vocês um trecho de um relatório de viagem que ele fez lá, depois que ele volta para a Alemanha, em 49, fazer uma visita, enfim, vou falar mais para frente, que ele diz que na Alemanha socialista o desejo burguês pela liberdade foi suprimido e, portanto, não tem saída também no socialismo. Então, pelo menos no pós-Segunda Guerra, o mundo que ele encontra, ele não se encontra no mundo que existe. O capitalismo que triunfou no Ocidente, com os Estados Unidos, ele se exila dele também, ele vai morar na Suíça. E o socialismo pós-Segunda Guerra, do fim do stalinismo, também não.
Então ele não se encontra em lugar nenhum mesmo, entendeu? Mas é aquilo, né? Nos Estados Unidos ele ganhou o nome de comunista, né? E na União Soviética ele ganhou alguns prêmios literários, então talvez ele seja mais socialista do que ele gostaria de ser, de saber, sabe? Pensar em assim, Thomas Mann dentro do mesmo movimento literário filosófico. Olha, sim, o Mann e o Hesse, eles inclusive eram próximos, né? Se correspondiam, eles se liam, etc. Porém, o Hesse, ele tem como posso dizer, as narrativas míticas do Hesse, elas têm tendências parecidas com a do Mann. Porém, vou ser honesto, eu não li tanto Hesse assim para conseguir compará-los. O Jogo das Cartas de Vidro, por exemplo, é um livro que eu estou para ler há muito tempo, mas nunca consigo. Afinal, eu tenho que lidar com esses calhamaços o tempo todo, né? Talvez depois do doutorado eu consiga ler melhor o Hesse. Mas sim, eles fazem parte de inclusive da mesma geração, né? Eles nascem mais ou menos no mesmo período, e essa recondução ao passado é uma saída tanto um quanto para outro, com formalizações, com resultados diferentes. Mas o ímpeto é parecido, na minha visão. Né? Ele escrevendo Siddhartha, por exemplo, acho bem parecido, como essa formação também e tal. Aí o André de novo. Manda emitiu alguma opinião sobre livros tipo Tempestade de Aço que estetizaram a barbárie? Sim, ele fala que ele fala que esse livro, inclusive, é de um alemão muito bom, muito bonito para o que ele está escrevendo. A forma do livro é muito boa para o conteúdo dele. Então, o Gunther, qual que é o nome dele mesmo? Fugiu o nome dele. Escreve aí, André, já que você está com o nome na mão. Escreveu, puta, fugiu o nome do autor do livro. É Gunther alguma coisa, né? Esqueci. Mas então, sobre esse livro, por exemplo, ele condena a essa estetização. Porque essa barbárie, na visão do Thomas Mann, jamais pode ser estetizada do mesmo jeito, do jeito que esse livro o fez. Entendeu? Então ele fala nesses termos que eu falei. Junga, isso. Ernst Junga, isso. Ele fala nesses termos que o alemão empregado pelo Junga é por demais bonito para a estetização que ele empreende do militarismo germânico. Em algum tempo, Thomas Mann criticou a falta de visão militar do Hitler, planos de ataque militares errados desde o início. Então, Carlos, não. A briga do Thomas Mann, ela não entra nas veredas militares. Ele, sendo um pacifista convicto, ele evita isso. Nos discursos contra Hitler, ele, na verdade, comenta as investidas de guerra, os bombardeios e por aí vai. Ele comenta isso. Mas os erros de guerra, ele não entra por aí. Então, mas ele sempre vai sair, ele sempre vai direcionar na questão espiritual, na culpa espiritual, na culpa cultural, nessa questão mais simbólica, né? Que é o problema dele, como a gente viu, o problema mítico, mitológico. Entendeu? Então, a questão de estratégia militar não entra nas preocupações do Thomas Mann. Ele comenta porque ele está ouvindo as notícias de rádio, lendo o jornal, mas ele não entra nesses detalhes. Mas se você quiser ver o Mano falando disso, é os discursos contra Hitler, sem sombra de dúvida. É um livro bem rapidinho, assim, bem bom e terrível de ler, na verdade. Bom, boas perguntas, hein? O público, legal isso, gostei. E aí, gente, mais alguma? Ou damos por encerrado hoje? E o Günter Grass, ele se inspira em Mann de alguma forma? Ele responde o Mann. Eu acho que eu não sei se o meu orientador está aqui, não consegui ver esse monte de gente, se o Mazari está por aqui, mas ele responde o Mann no romance O Tambor de Lata. Ele vai contra a demonização da história alemã. O Mann, ele empreende a demonização da história da Alemanha, como a gente vai ver na aula da semana que vem. O livro do Dr. Fausto Pacto com o Diabo é uma história de como a Alemanha tem um demonismo latente que brota da terra da Alemanha. O Günter Grass, no Tambor de Lata, por outro lado, vai mostrar como o nazismo, como um nazista, não é um demônio, é um trabalhador. É um trabalhador braçal, normal. Então ele se inspira, sim, se inspira para negá-lo, se inspira para contrapô-lo. O nazista não é um bicho, ele é um homem. Né? Então é contra a demonização da história alemã. Opinou sobre a bomba atômica, nesse discurso ele fala da bomba atômica.
mas ele não comenta nem critica. Ele fala, talvez seja isso, talvez isso esteja por trás daquele termo que a gente leu, a paz malograda, sabe? Porque a bomba foi lançada pelos Estados Unidos, né? Talvez o humano não quisesse pegar esse evento terrível, essa catástrofe, e colocá-la sob a análise, né? Porque fazendo isso, ele teria que sair dos Estados Unidos imediatamente, né? Porque seria que coisa pior, mais desumanizante, mais brutal e bárbara do que uma bomba atômica, né? Então, de fato, ele, como posso dizer, evita esse assunto. Eu me perguntei muito tempo isso, viu, André? Se ele comentava isso. Eu achei um trecho dele nesse discurso, mas ele foi muito mais evasivo do que eu gostaria que ele fosse, né? Isso só prova que os nossos escritores favoritos não são a nossa projeção, que a gente gostaria que eles fossem. O que os torna mais interessantes, na verdade. Sobre as bombas, faz tempo que eu li esse livro, honestamente. Mas é bem rapidinho. Exatamente, ele é evasivo. Ele fala, existiu, mas vamos dar seta para cá. Então é outra forma, ele não se detém, né, sobre isso. Sobre a bomba, de uma perspectiva mais filosófica, Gunther Anders, exatamente. Gunther Anders é o nome, né? Da vivência de existir, o que é existir num mundo cuja existência do mundo está sob ameaça o tempo todo, né? O capitalismo nos rendeu isso, né? O Oppenheimer nos ajudou nessa aí a criar um dispositivo que nos elimina da Terra. Isso é ótimo. Eu vou criar uma bomba, mas nossa, eu não queria que eles disparassem a bomba. Caramba. Quem diria? Tem o contexto da época, né? Ao contrário de como as coisas são hoje, falar sobre algo no lugar errado podia fazer ser muito expulso do país, apesar de ser interessante ter falado mais sobre isso. Exatamente. Você tem ali, e ainda mais no macartismo, né? A gente está ali no contexto de repressão política severa nos Estados Unidos, né? Então, se estabelecendo as zonas de influência e tal, então é preciso ter uma coalizão nacional muito grande. Então, ali falar abertamente, condenar o bombardeio poderia servir de motivo de exílio ou de prisão. Então, tem essa questão, de fato, que tem que colocar na equação isso daí também. Né? Mas é aquilo, né? Ele falou na Universidade de Chicago que o certo é ser um socialista moderado, então ele não tinha muitas papas na língua também. E no mesmo discurso, ele fala que, nesse meu tempo, ele tem que, a democracia tem que rumar cada vez mais para para um comunismo humanizado. O humano, ele frequentemente cruza os termos comunismo e socialismo. Né? Porque quem estuda a União Soviética fala que não era comunismo, etc. E tal. Agora, o Mano, ele cruza os signos, o que mostra que também ele está trabalhando ali nos termos do seu tempo também. Né? Que se cruzavam, a mídia cruzava esses dois signos o tempo todo. Socialismo e comunismo ali na União Soviética. E aí? Ainda temos 15. Posso falar no áudio? Lógico, por favor. Inclusive, peguem o microfone, eu tô falando muito. Estava pensando aqui, né? Quando a gente fala burguês hoje em dia, geralmente a gente está xingando, né? Ninguém se chama de burguês, mas o Mane fala com uma admiração da cultura burguesa, né? Isso. E seria interessante saber o que ele tem mais ou menos em mente quando ele fala do burguês, né? Eu acho que não é por desse capitalista ou de uma classe capitalista, né? Na verdade, eu não tenho muito. Não é a classe capitalista. Uhum. Não é. Deixa eu ver se eu acho aqui o livrinho. Ó, esse livro aqui, ó. Uhum. Gente Alemã, do Walter Benjamin. É uma coletânea de cartas do Walter Benjamin, né? Não é uma coletânea de cartas do Walter Benjamin, uma coletânea de cartas que o Walter Benjamin organizou de várias pessoas importantes na história da Alemanha. Ele separou algumas cartas assim de várias delas. E, por exemplo, você tem carta do Kant, do irmão do Kant, carta do Goethe. Então, são personalidades que fundaram a noção de pensamento burguês humanista na Alemanha. Ele publica isso aqui em 1936 na Alemanha, ou seja, já sob Hitler, e sob pseudônimo, Detlef Holtz, o pseudônimo. E ele fala que, quando a gente pensa em burguesia, ele fala, não, é uma das cartas, um dos comentários à carta, uma das cartas. Eu não sei se eu marquei aqui, eu citei no capítulo no primeiro capítulo do doutorado que eu escrevi já. Mas, bom, enfim, não vou achar. Mas é basicamente o seguinte, que
quando a gente pensa em burguesia, a gente não pode esquecer o quartinho escuro do porão que o esclarecimento lançou sua luz. Então, o esclarecimento, né, que é toda a questão do humanismo alemão, a racionalidade, o racionalismo burguês, não opera na filosofia alemã, ou no pensamento alemão, como uma forma de opressão, mas como libertação. Libertação do antigo regime, libertação da forma do antigo regime, que na Alemanha é ruim de acabar. Né? Então, quando a gente fala de burguês na Alemanha, a gente sempre está falando, em alguma medida, de um opositor, pelo menos na tradição filosófica. Se a tradição histórica aponta para outra coisa, dentro desses debates acaba não se fazendo essa distinção tão grande, porque né, os alemães são grandes capitalistas também, mas não é a classe capitalista que tem em mente quando fala-se de burguês. Tá? Até porque o próprio Goethe era nobre, né? Foi nobilitado, e o pai dele é, de fato, ele é filho de comerciante, mas ele não se dedica ao comércio. Claro, PB, pode sair, fique à vontade. Já 4h20 já, praticamente, né? Imagina, até quarta que vem. Então, não sei se responde, Davi, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não é a classe capitalista que está em mente. Também não é um xingamento, mas essa tradição de libertação do antigo regime, que na Alemanha era muito feroz, né, mano? Muito. A Alemanha não se aburguesou como a França ou a Inglaterra. A revolução lá não deu certo nos mesmos termos. A Alemanha só se unifica com um golpe militar, né? Tem esse detalhe do Bismarck. Mais alguém com a coragem de falar no microfone? Então, Felipe, eu vou mandar para vocês no e-mail agora, a fim da aula, eu vou mandar um forms para vocês preencherem e marcar ali o e-mail que vocês estão logados, porque eu tenho, para mim ficar mais fácil, dar o Ctrl F ali para dar presença depois. E é isso. Tá? Com os slides e também com o meu tempo traduzido para o inglês. Não tem tradução para o português, infelizmente. Mas em inglês eu acho que pelo menos mais gente deve ler do que o alemão. Né? Que bom, Harris. Fico feliz, fico feliz. Oh, obrigado, obrigado. Eu trabalho muito com ensino médio, né? Então, eu geralmente trabalho assim com os meus alunos. O pessoal dos meus alunos que estão aí, não é sobre vocês, são bons alunos, vocês estão aqui. Mas geralmente eu trabalho com É, o meu trabalho geralmente é falar, convencer as pessoas, os alunos, que Drummond é legal. É isso, às vezes o meu objetivo na sala de aula. Então, já a partir de pessoas que gostam de literatura, eu tenho fica mais fácil. Né? É semana que vem, gente. Posso dizer, a aula de semana que vem é foda, tá? Desculpa a palavra ruim, mas é boa. A aula de semana que vem, o Doutor Fausto, um dos meus livros que eu mais. Oi, Thiago. Levantou sem querer. Obrigado pelos elogios, gente. Obrigado. Fico muito lisonjeado. Vou parar a gravação. Não, não vai. Vai ser enviado